Pessoal, a gente tem falado bastante por aqui da importância do olhar na comunicação. Mas algumas pessoas, é uma minoria, mas para algumas pessoas, o olhar durante a comunicação atrapalha e muito o raciocínio. Então acontece o seguinte: a pessoa tem que desenrolar o que ela está falando, mas se tiver um olhar ou vários olhares para ela, ela não vai conseguir dar ali o seu melhor desempenho. E é claro que durante toda a vida isso foi vinculado à timidez. Ah, a pessoa é tímida, por isso ela não consegue olhar. Ou ela é tímida, por isso ela não consegue se desenrolar na comunicação. Aí, um grupo de pesquisadores no Japão, da Universidade de Kyoto, resolveram entender melhor como é que funciona essa questão de ter alguém me encarando. Aí eles pediram a seguinte tarefa para um grupo de pessoas. Olha só, eu vou falar uma palavra e você vai falar uma outra palavra que se associe a essa palavra. Então, por exemplo, a pessoa fala carro, aí, por exemplo, o pesquisador fala carro e o entrevistado fala dirigir. Eu falo maçã, ele fala comer, e assim sucessivamente, só que cada vez o grau de complexidade ia aumentando um pouquinho mais. E aí, só que tinha uma diferença, eles dividiram em dois grupos. Num dos grupos, o pesquisador ficava olhando com aquele olhar penetrante a pessoa enquanto ela pensava em busca da palavra. E no outro grupo, o pesquisador ficava lendo, ficava anotando, tal, não mantinha os olhos em cima do entrevistado. E as conclusões que eles chegaram foram muito interessantes, porque o grupo que não recebeu o olhar penetrante foi muito melhor do que aquele grupo que ficou sendo vigiado, que ficou recebendo aquele olhar. Eles chegaram à seguinte conclusão, pessoal, que processar uma informação para trazer em palavras dá trabalho para o cérebro. Só que desviar, ter um olhar em direção a gente, enquanto a gente fala, também ocupa um espaço do nosso cérebro. Se eu tiver as duas coisas, a tarefa se torna muito mais difícil. Então, não é que a timidez causa ambas as coisas, mas a presença dessas duas coisas vão tornar a comunicação muito, muito mais difícil. Então, a dica dos especialistas é a seguinte: se você já sabe que você vai ter que elaborar, vai ter que falar sobre algum assunto, se prepare antes, porque quanto maior a familiaridade no assunto, menos eu vou ter que pensar, vou dar menos trabalho, aí eu fico com o trabalho só de dosar essa questão do olhar. A outra dica que os especialistas nos dão é o seguinte: ao invés de olhar olho no olho, procure formar um triângulo entre os olhos e a boca e olhar assim mais ou menos no periférico, na periferia dessa região, e para fugir daquele olhar em cima de você. E finalmente, procure treinar diante do espelho e também treinar a sua habilidade de falar, de expor alguma coisa enquanto caminha com uma pessoa amiga, com uma pessoa conhecida. Então, independentemente da escolha que você fizer, por qual caminho você for, escolha alguma e persista, insista, porque a comunicação nos liberta, a comunicação nos redime, a comunicação nos conecta. Boa sorte!